Olá, meus queridos. Um bom dia, uma boa tarde, boa noite a todos. Aqui é o Ilquias do canal Ilquias Magal. E hoje eu queria trazer para vocês uma mensagem, né? Um irmão perguntou, mas eu acredito que seja a dúvida de muitos, muitos mesmo. E vamos caminhar nas escrituras um pouco e pensar também, né? E uma das perguntas foi: Yeshua, ou Jesus, ele é igual ao Pai? Ele é Deus, né? Eu acredito que muitos que seguem aqui no canal já entendeu a questão da trindade, né? Nós não cremos em trindade. Eu vou falar como eu acredito. Como eu acredito. Isso não significa que tem que ser a crença na sua vida. Cada pessoa terá um encontro pessoal com o Senhor, vai ter as suas próprias experiências. Porém, a gente tem que entender um seguinte. Para entender as escrituras sagradas, a Bíblia, tá bom? A Bíblia não pode ser interpretada conforme a vontade de cada um. Ah, eu creio assim, então a Bíblia é assim. Ah, eu creio assim, então é assim. Não. A Bíblia deve ser entendida pelo poder do Espírito do Eterno, o Espírito Santo. Quem escreveu, quem deu a Bíblia aos homens, a Moisés, primeiro no Sinai, foi Deus. Depois Deus dá a sua palavra e fala por meio dos profetas, e é relatado. Depois nós temos o Novo Testamento, que o ideal termo é Nova Aliança, que contém a palavra de Deus. Por quê? Porque tudo que Cristo, que Jesus e que os apóstolos e os outros pregam já estava escrito na Torá de Moisés e nos profetas. Não há nada novo, tá bom? Nada. Apenas o sublime ato do Senhor Yeshua, Jesus, que foi morrer por nós e nos salvar. Mas mesmo assim isso já estava profetizado nos profetas, entendeu? Mas basicamente a Nova Aliança ela se trata de um livro histórico. Histórico, tá bom? Ele traz a história, como foi o ato do Messias na Terra, seus discípulos e seguidores, como seguiu, e isso continua, né? Atos dos Apóstolos continua até os dias de hoje. O texto de Joel, capítulo 2, verso 28. O grande avivamento começou em Atos, capítulo 2, tá bom? Tanto que Pedro, no capítulo 2 de Atos, ele dá esse discurso e diz: irmãos, isso que vocês estão vendo aqui hoje se encontra em Joel capítulo 2, verso 28, quando Deus diz que derramaria do seu espírito sobre toda a carne. Então, se cumpriu pela boca do próprio apóstolo Kefa, Pedro. Agora, tem que entender a Bíblia conforme Deus. Ele é o mentor, o escritor, ou o que ditou essa palavra. A verdade é uma só. A partir do momento que eu e você começa a relativizar a Bíblia, se você relativizar os textos sagrados, relativize uma coisa, daqui a pouco o maligno conseguiu espaço na tua vida e você está relativizando tudo. Nada na Bíblia pode ser relativo. A verdade ela é absoluta. A verdade ela é ditadora. A verdade ela é imperativa. Não há negócios com a verdade. A verdade é uma só. Por isso, né, eu gosto muito do que o professor Olavo de Carvalho diz, tá? Que ele fala assim, esse negócio de eu respeito a tua opinião e você respeita a minha, isso não existe. A gente não respeita a opinião quando há a verdade entre nós. Eu e você temos um debate. Você tem uma crença, eu tenho outra. Só que quando a verdade se apresenta para nós, nós dois temos que nos curvar para a verdade, aceitar a verdade, e a nossa ideia não pode ser respeitada, ela tem que ser anulada, porque a verdade está acima de tudo. E a verdade, ela não é algo, a verdade é alguém. A verdade está escrito. O que Cristo Jesus diz? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Texto que para nós, assim, não tem nem discussão. Crença fundamental. Tá bom? Agora, eu vou falar para vocês, irmãos, como que uma parte, por exemplo, né, como que o cristianismo, como que o judaísmo veio, e depois falo como eu vejo. Como está escrito. Como está escrito nas escrituras. Se você for para João, vamos ler João capítulo 1. João capítulo 1 fala o quê? No princípio era o verbo, era a palavra, a davar, né? A palavra dvar, que é palavra em hebraico. No princípio era o verbo,
E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Né? Ele estava no princípio com Deus, ele é antes de todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Tem alguns canais, né? Primeiro, judaísmo também não existe consenso no judaísmo. Tá? O judaísmo tem muitas vertentes, entre eles muitas divergências. Então existem vários pontos entre eles. Mas o judeu, basicamente, né, uma grande vertente do judaísmo ortodoxo, ele crê que o Messias ele é um ser humano. Ele é um ser humano, tá bom? Não existe, a trindade ela é um conceito pagão, surgiu principalmente com o que aconteceu lá em Babel, Bavel, que foi a maior corrupção religiosa moral depois de Gênesis 3 aconteceu em Babel. Você precisa estudar o texto, entender o contexto histórico, a arqueologia, você vai compreender. Quem foi Nimrod? Quem foi sua mãe? Semiramis? Quem foi o seu pai? Tá bom? E aí você vai entender da onde surge, né, o Sol, a Lua, que é Semiramis, e o seu filho Tammuz. Aí vem a Trindade. Depois vem aí várias outras culturas. O próprio hindu tem a Trindade, né, do Kali, Krishna e o outro Brahma. E aí você vai indo várias religiões com uma Trindade suprema. E o cristianismo, quando, né, infelizmente, no começo, tá, o Senhor se revela, vem o Messias, e Yeshua não criou uma nova religião. Ele é judeu, ele não era, ele é judeu e vai ser sempre um judeu de vertente farisaica, é um fariseu, tá bom? E ele, né, vem nessa vertente judaica, ele veio dar uma compreensão. Yeshua, ele veio dar uma compreensão muito mais profunda da Torá de Moisés que não era dada. Ele ensinou para nós, a maioria de nós que cremos em Cristo, em Yeshua, nós entendemos que a Torá ela é muito mais profunda e qual é o papel do Mashiach e da Torá nas nossas vidas. A Torá não te salva, mas é ela que mostra o pecado para o homem. É ela que condena o homem. Tanto que o próprio Cristo, quando fala para os judeus daquela época, a liderança, ele diz: eu não os julgarei, a própria lei de Moisés os julgará. Tá bom? Então vamos lá. Aí os apóstolos, os cristãos começaram a crescer, e aquilo tomou conta de todo, né, uma grande parcela. Soldados romanos se convertiam, gregos e vários povos, e tributos, pessoas importantes. E aí vem um Constantino, numa época em que Roma estava tomado de vários bárbaros. Várias invasões bárbaras, e Roma estava numa instabilidade muito forte, e ele precisava vencer um conflito, né? E então ele tem um sonho, segundo o próprio Constantino, ele teve um sonho que uma cruz apareceu para ele nos céus, e foi com essa cruz que ele colocou nos escudos, e ele disse que foi o próprio Cristo que fez isso, e se ele vencesse a batalha, ele iria se converter ao cristianismo. Isso aí foi o mito da época, né? A lenda. E aí ele instaura o cristianismo como religião oficial do Estado. Surge não só o cristianismo como oficial do Estado romano, como surge um poder de Roma, do Roma imperial, surge a Roma papal. E aí há 3 concílios. O primeiro concílio foi aquele que foi feito por Tiago, que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Aquele é o oficial. Nós seguimos aquele. Nós, como igreja, devemos seguir aquele. Mas Roma, depois, com Constantino, após Constantino, essa nova religião cristã, eles vão fazer 3 concílios. O mais famoso, o concílio de Nicéia, em 346, eu não me lembro bem, 336, não me lembro. Todavia, o que ficou definido, primeira coisa, o primeiro erro, judeu não participou, eles anularam, eles tinham um problema. Como foi o judeu que sacrificou Jesus, excluam, ele tem que ser excluído e etc. E um monte de... Daí surgem muitas barbaridades. Né? O próprio pai dos protestantes, né, o Lutero, era um antissemita declarado, né, com as teses assim malignas,
mesmo malignas nessa questão que foi terrível. Ele é um grande engano, e gostem vocês ou não, ele é um grande engano para o cristianismo. Mas aí tudo bem, né? E aí o cristianismo dissociou, criou um Jesus dissociado de sua cultura judaica, né? Totalmente dissociado. E aí nós temos o Jesus eurocêntrico, né? Um Jesus europeu, de cabelos dourados, pele branca, olhos azuis, né? Todo galã de cinema, o que parece que não é muito provável dele ter sido assim, tá bom? Mas quem é ele, né? Primeira coisa é quebrar a questão de trindade. Trindade é algo pagão. E o cristianismo, na época, o que ele faz quando Constantino o instaura? Ele engole todas as outras religiões e toma para si a cultura das religiões. Aliás, no começo, o cristianismo, no princípio, ele seguia as festas bíblicas, até era guardado o Shabat, no princípio. E isso, com os concílios e ao longo do tempo, a Igreja Católica, para romper o laço com os judeus e para criar um Jesus mais voltado para o Ocidente, e inclusive isso foi muito importante para as cruzadas, para a política. Então foi disso, é muito superficial o que eu estou falando aqui. A gente precisa fazer um estudo muito profundo para entender isso aí, agora não é, esse não é o foco. E aí vem esse Jesus, e aí eles introduzem a questão dos deuses da antiguidade. Tá? Os deuses de Roma, da Grécia, da Suméria, da Babilônia, do Egito, todos são o mesmo, tá, irmãos? São os mesmos. Os deuses são os mesmos. Eles só mudam de nome e de endereço, mas é o mesmo, nunca mudou. E aí, depois eu vou deixar um link na descrição para vocês entenderem. Então essa questão da trindade, ela é pagã. Tá? Ah, então significa que o Pai, o Filho e o Espírito Santo não existem? Existem, eles não são a mesma pessoa. Tá? Não tem lógica na trindade de o Pai ele se manifesta como Pai, depois ele é Filho, então ele tem transtorno de personalidade, ele tem um distúrbio. Não, ele não é assim. Tá? O Filho é o Filho. Primeira coisa que o judaísmo crê, né? Que é a base do cristianismo, tá bom? É a base. Não falo judaísmo como religião. Eu quero falar para você do conceito do que Deus revelou para Moisés, do que Deus revelou para o povo hebreu no passado, e nós somos herdeiros dessa fé de Abraão. Primeira coisa, o primeiro mandamento da Bíblia. Qual é o primeiro mandamento que Deus dá ordem a Moisés? Ouve Israel. Adonai é o Adonai, nosso Deus. Adonai é um. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Esse é o primeiro mandamento, que em Marcos, Jesus Yeshua vai falar para o jovem que o questiona. Esse é o primeiro mandamento, que é: ouve Israel, o Eterno é o nosso Deus. O Eterno é um. Ou seja, é crença fundamental no judaísmo que o próprio Yeshua cria. O Pai, Deus, é um só. Não é três, não é dois, ele é um. Ou seja, por que Deus deu isso para Moisés lá no passado? A ideia é justamente tirar, porque Deus estava curando o povo da idolatria que existia no Egito, não é? Ísis, Osíris e Horus, a trindade suprema, né, deles. Então Deus falou: eu sou um. Eu era um para Abraão e agora estou me revelando para vocês. Sou um. Deus é um, indivisível. E como é lido nas sinagogas do mundo inteiro, no Adon Olam, não é? Deus, não há como o nosso Deus. Único, incomparável. Ninguém é comparado a Ele e ninguém pode ser juntado a Ele. Ele sim se junta a quem Ele quer. Então, isso aqui é inquestionável. E é como eu creio. Então, quem é o Mashiach? Né? Quem é o Mashiach à luz da palavra? Né? Vamos lá. Ninguém, irmãos. Ninguém, absolutamente ninguém, está no nível do Pai. Tá bom? Nem o Messias. Ninguém. O Pai, ele é supremo sobre tudo, sobre todos. Ele é o Criador. Ele é antes de tudo e de todos. Bom, ele é o Eterno. Para você entender, quando Moisés
vai falar com o Eterno se revela para Moisés e manda ele salvar o povo hebreu da escravidão do Egito, o que Deus fala para Moisés? Né? Moisés fala, mas Senhor, eles me questionarão quem é o Senhor. E aqui já serve uma palhinha para vocês. Eu vou trazer muita coisa de Pêssar para vocês aqui, porque é importante. Nós estamos chegando nessa época e nós vamos guardar essa festa e vai ser uma bênção, porque Deus tem muita coisa para nós. Mas ele fala, Moisés, o faraó vai me perguntar quem me mandou ali, e eu vou falar o que para ele? Ele fala assim, eu sou o que eu sou. R-E, Asher, R-E. Né? Essa é a verdadeira tradução. Né? Ele fala, eu serei o que serei. E aí você fala, mas como assim? Né? Eu serei o que serei. O que Deus estava... eu coloquei até no Instagram isso há pouco tempo. O que Deus estava falando para Moisés é, Moisés, eu não posso te conceituar quem eu sou porque você não é capaz de compreender, nem o faraó, nem ninguém. Eu não posso ser descrito pelos conceitos existentes no seu mundo. Você nunca vai me conhecer como quem eu sou, mas eu vou me revelar para você de uma forma que você entenda. Então eu serei o que serei. Ou seja, eu vou ser o que você precisa no meio do caminho. Eu vou ser o teu amigo porque você tem necessidade de um amigo, mas eu não sou, eu não posso ser definido como o amigo. Isso é um conceito humano, é um conceito do seu mundo. Deus não pode ser explicado. Só existe um ser que o conhece como ele é, que é o próprio Jesus. Só ele falou, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. É uma coisa, é um mistério que não é dado para nós. Ninguém conhece o Pai. Ninguém pode dizer, Deus é um homem. Deus é um ser. Inclusive, tem uma questão interessante, o próprio conceito de existir é um conceito inferior, é um conceito que nós humanos entendemos. Pela lógica, Deus está acima da existência. Ele criou a existência, ele criou o existir. Ele é antes de tudo. Ele, inclusive, criou o mundo dos conceitos. Então Deus está dizendo, quando você tiver sede, eu vou ser aquela rocha que vai minar água para você beber. Tiver fome, eu serei pão para dar vida a vocês. Vocês vão me entender porque eu vou dar experiências com a minha presença no mundo. Eu vou ser experiências para vocês. Mas vocês nunca saberão quem eu sou. Você nunca vai entender quem eu sou ou o que eu sou. Então isso é claro. Ele é incompreensível para a mente humana. Ele está acima de tudo, mas ele se deu a revelar por meio do seu filho. Ele tem um filho só. Tá bom? Então isso é muito grande e isso não quer dizer, irmãos, que nossa fé é uma fé cega, uma fé que não entende as coisas, não. Entende? Nós estamos dando aqui uma coisa muito nobre para você entender que o Pai, ele é incomparável. Ninguém é igual a ele. Agora, quando eu falo o Pai teve um filho, ele não tem dois nem três, ele tem um filho. Salomão já entendia isso lá em Provérbios capítulo 30. Provérbios capítulo 30, Salomão diz, e Deus, né? Quem conhece o Senhor, qual é o nome do nosso Deus? Aliás, quem saberá o nome do seu filho, ou quem sabe o nome do seu filho? Porque ele já sabia que um dia perderia o nome do Eterno, que ninguém sabe qual é o nome dele, e também ninguém sabe o nome do filho, né, que se perdeu. Conhecemos por Jesus, ou o seu nome como ele era chamado no aramaico, Yeshua, e no hebraico seu nome é Yehoshua, né, o mesmo que traduziram para Josué, mas quando chega no Messias não traduz para Josué, é Jesus. Né? Então tem isso. E o Yehoshua, o rei, é tirado, é escondido para ficar Yeshua, o aramaico, que é a língua mais herdada e falada pelos hebreus pós-exílio babilônico. Aí você vai compreendendo tudo, tá bom? A diferença é, mas todos nós somos filhos do Eterno. Sim, eu e você somos filhos adotados. Eu e você fomos criados. O que é criar? Né? Ele pegou nós da terra, do pó da terra, formou ali um boneco e soprou em nós o seu espírito e fomos feito alma vivente. Mas e Yeshua? Yeshua, ele é o único ser que foi gerado pelo Pai.
Gerado vem de geração, vem de gerar, vem de gênese, genética. Ele é o único ser que tem a mesma genética do pai. Ou seja, o pai teve um filho e ele é o único que tem o DNA do pai em si. Ou seja, no princípio existiu o pai e o pai gerou um filho. Não sabemos em que ponto. Foi na eternidade, até porque está escrito que Yeshua, não eterno, está dizendo Yeshua, ele é o pai da eternidade. Ou seja, a eternidade só veio a existir depois dele. Por meio dele é que existe a eternidade. Ele também está acima da eternidade. Tanto é que ele diz, assim como o Pai tem vida em si mesmo, ele não depende de nada para existir, eu sou também, eu tenho vida e posso dar vida a quem eu quiser. Eu elimino e eu ressuscito quem eu quero e eu faço viver quem eu quero. Então o Pai deu isso para ele. Né? E aí você vai compreendendo, né, o nível desse ser. Ele é como que o Pai criou, ele é um molde de toda a criação. Em Colossenses capítulo 1, vai descrever quem ele é. Ele é a imagem visível do Deus invisível. Ele é antes de todas as coisas, o primogênito dentre os mortos, para quem tudo ele tenha a preeminência. Ele é o cabeça do corpo, cabeça da igreja, mas o Pai é o cabeça dele. Ser o cabeça significa que você é o que pensa, você é o que conduz. Eu e você somos conduzidos por ele. Nós estamos ligados a ele. Ele fala, né? João, capítulos 15 e o capítulo 16 vai descrever isso muito bem, que ele ora ao Pai para que nós sejamos um com ele e ele será um com nós, assim como ele é um com o Pai e o Pai é um com ele. E aqui existe um mistério também muito tremendo, muito profundo. E aí, vamos lá, essa questão que eu quero tratar aqui. Porque ele é o único ser que foi gerado, ele é o Filho de Deus, literalmente, ele é o Filho gerado das entranhas, saiu de dentro do Pai. Então ele tem as características do Pai, ele tem a personalidade do Pai, o caráter do Pai. Ele, no princípio, só existia ele e o Pai. Então tudo que ele sabe pelo Pai. As palavras que ele fala, ele diz: eu não imito, eu não tenho. Ele é o por que ele é chamado de o anjo do Senhor, que é o mensageiro de Deus. Ele é o mensageiro de Deus. Porque eu e você, quando recebemos uma revelação, a revelação vem pelo nosso filtro e geralmente a mensagem chega um pouco torta, vem com a palavra a mais, vem modificado, a gente esquece, a gente muda, né? Não perde o sentido, a essência da lei, mas a gente sempre tem as nossas experiências. Ele não. O caráter dele foi formado única e exclusivamente pelo Pai, não teve interferência, não teve influência de outro. Por isso o Pai fala: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Porque ele olha para o filho, e aí, quando Filipe questiona ele, em João, né, ele fala: eu vou para o Pai, né, hoje ele se dá a revelar o Pai para eles, e aí o Filipe questiona: mas Senhor, dá-nos a revelar o Pai, e isso nos basta. Aí ele fala: mas Filipe, eu estou há tanto tempo com vocês, e vocês ainda me perguntam: deixa eu conhecer o Pai? Quem conhece a mim conhece o Pai. Porque eu falo as palavras que ele me ensinou. Eu faço o que ele me ensinou a fazer. É isso que ele estava explicando. Jesus não tem assim claro, ele tem a personalidade dele, ele é um ser distinto, tá? Ele é um ser humano, ele é um ser humano. Deixa isso claro aqui. Só que ele não é simplesmente como eu e você, apesar de ser um ser humano como nós, ele foi gerado. Eu e você somos criados. Ele é o gerado. Então ele é o filho, né? É o filho. Entendeu? E aí você entende que também tudo que eu e você temos na nossa genética é uma herança dos nossos pais. Desde o primeiro Adão, que é o que pecou, tanto é que o pecado dele passa para nós. A corrupção que veio nele vem para nós. Ao longo do tempo só vai piorando, mas vem dado o princípio. Yeshua não, ele tem o DNA do pai. Então tudo que o pai conhece, tudo que o pai faz e pode fazer, pensa, entende, está nele. Por isso que o apóstolo Paulo vai descrever isso em Coríntios de forma maravilhosa, que Cristo ele é o conhecimento, neles estão escondidos a sabedoria e o conhecimento de Deus. Os tesouros da sabedoria de Deus estão nele, ele é o baú
onde Deus escondeu toda a sua sabedoria. Aliás, Provérbios o descreve, ele é a própria sabedoria. Só teve um ser humano na Terra que alcançou esse nível de sabedoria, aliás, ele não alcançou o nível, né? Ele passou um pouco por lá e entendeu esse nível de sabedoria, que foi o rei Salomão. Né? Jesus, ele é a própria sabedoria. Tá? Ou seja, não pode dizer que Deus, o Pai, é sábio, porque ele criou a sabedoria, ele está acima da sabedoria. Entendeu? Então, a forma que este mundo entende, o Pai não desce aqui embaixo, mas ele pôs o Filho. O Filho vem até aqui, e o Filho, ele é o único que sobe até o Pai e entra onde o Pai está. Eu e você não podemos. Agora, por meio dele, porque ele nos salvou e pôs em nós o seu sangue e corpo, por meio do seu data, eu e você agora com o sangue dele, com o DNA dele, que é o mesmo do Pai, nós então voltamos àquele primeiro Adão, que via Deus face a face. Foi isso que foi perdido. Entendeu? Então, não é a Trindade, é o Pai, Deus, o Pai, ele é um, errado, ele é um. Ele é o Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo o que neles há. E ele, antes de todas as coisas, ele deu a vida ao Verbo, né? Ele gerou a palavra. A palavra estava no Pai e esta palavra se materializa, toma forma, mas ele é a palavra. O Pai existe desde o início e a palavra está dentro do Pai. A palavra existe desde o início. E por meio dele, tudo que existe veio existir. E sem ele, nada do que foi feito se fez. João capítulo 1 diz isso. Colossenses capítulo 1 também diz isso. Ele é antes de tudo. E quando diz que todas as coisas subsistem nele, está dizendo que... Vamos entender a ciência. Você sabe, irmãos, como é que os átomos permanecem juntos uns com os outros? Como é que se formam as moléculas? Você sabe que tudo que você vê, o que eu estou vendo agora, o que você está vendo, eu sou uma força eletromagnética. Nós somos puro magnetismo. Né? Os átomos, se fosse tudo só simplesmente um amontoado de átomos, né, o que viraria? Né? Mas aquela força, eles não se juntam, eles não se chocam, criando, né, essa reação nuke. Mas aí tem algo que mantém todas as coisas unidas, coesas no universo e que dá forma, a força que sustenta tudo no universo e não colapsa. É ele. A Escritura diz que por meio dele, é como se o Pai pegasse ele em Yeshua e dele tirou tudo que existe. Tudo que existe, tudo que é sustentado, tudo que tem vida estava nele. Ele pega e faz tudo. E quando ele vai fazer o homem é um modelo de quem é o Messias. O Messias, ele é o modelo máximo. E Deus falou, vamos fazer o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então ele faz um ser muito parecido com o Mashiach. Não só muito parecido, igual ao Mashiach, ao Messias, que é o homem, que é Adão. Então ele é o nosso Messias e Salvador. Não há outro Senhor sobre nós, tá bom? Não há outro igual a ele. Ele é o único caminho que nos leva ao Pai. Você entende, mano? Quando Adão caiu, houve uma separação, né? E isso você vê descrito em Isaías capítulo 59, vai marca nos textos. Isaías 59 diz que os ouvidos do Senhor não estão agravados para não poder ouvir, nem suas mãos encolhidas para que não possa salvar, mas as vossas iniquidades, os vossos pecados fazem a separação entre ti e o vosso Deus. O pecado separou o homem de Deus, criou uma barreira. Né? O primeiro Adão, ele estava tão elevado, ele era pura luz. Né? O que é luz? Né? Imagina que a força eletromagnética no corpo do Adão era tão poderosa que ele estava num nível muito elevado de luz. Quando ele peca, ele cai. E a queda não é que ele estava lá em cima e caiu na terra. Ele cai no sentido de que o seu magnetismo, tudo cai. A sua moral, o seu DNA é corrompido, então ele não consegue mais alcançar os níveis que ele tinha. Acabou, ele caiu para um nível mais baixo
que existe e o Pai não vem aqui. Então tem essa barreira, existe uma barreira, o pecado é uma barreira entre nós e o Pai. Nós não podemos mais acessar o Pai. E aí Yeshua, ele é este ser que despiu-se da sua glória, conforme está em Filipenses capítulo 2, né? Ele, mesmo tendo a forma de Elohim, ele tendo a forma de Deus, não quis. Ele tinha todo o direito, ele não quis ter usurpação, ser igual a Deus. Mesmo ele sendo digamos, o Pai criou um ser igual a ele. Não criou, né? Gerou. Ele gerou um ser igual a ele. Adão também, ele fez um ser, Adão, para ser igual ao Pai. O nosso Deus, ele é um Deus que não tem ciúmes, não tem inveja, não tem esse ressentimento. Não, ele quer que nós um dia sejamos iguais a ele. Tanto é que está descrito que no fim de todas as coisas, Paulo escreve isso muito bem. Paulo que mais escreve isso, que quando no fim tudo passar, Cristo, todas as coisas vão ser subjugadas aos pés do Messias e o Messias vai subjugar tudo a Deus, inclusive ele, e aí Deus será tudo em todos. Como é que Deus vai ser tudo em todos, né? Então todo mundo vai chegar ao pleno conhecimento, todo mundo será igual, né? Igual não é no sentido que você vai ter o mesmo poder, que você vai poder enfrentar o eterno. Ninguém enfrenta o eterno, ninguém, tá? Nem o adversário. O problema do adversário é contra a raça humana. O Pai, ninguém bate de frente com ele. Quem vê ele, ninguém afronta ele. Ninguém tem essa coragem, porque ele é um ser supremo, acima de tudo. E Yeshua, ele, digamos que também não existe outro ser semelhante a ele. Tinha que ser ele para nos salvar. Um ser sem pecado, sem mancha. Ele é a rocha que deu água para os hebreus no deserto. Ele é o pão da vida, o maná. Ele é a lei de Moisés. Ele é a própria palavra. Se ele é a palavra, o que é a Torá? A Torá é a palavra do Eterno, dada aos homens, a lei. Ele é a lei. E uma lei que, segundo os sábios, né, quando ele vier no seu reino, ele vai ser ele vai trazer uma compreensão das escrituras que nós nunca tivemos. Nunca. Não viveremos mais como hoje, né, que nós temos só a sombra da realidade. Nós vamos ver a realidade como ela é. Ele é o cabeça do corpo. Olha só, ele é o descendente e a raiz de Davi. Ou o descendente de Jessé, como está em Isaías capítulo 11. E virá do tronco de Jessé, sai um rebento, um tsemar, né? Por isso que no Novo Testamento está descrito, ou em alguns textos, né, e alguns judeus até refutam, dizendo, ele vai ser chamado Nazareno. Mas naquela época, antes no Antigo Testamento não existia Nazaré, Natseret, né, Natseret. Ele vai ser Yeshua HaNotzeret, porque ele é o Nazareno, mas o Nazaré, Natseret, vem de Tsemach, vem da raiz, que está lá em Isaías 11. Essa é a origem da palavra. Ele é o Tsemach, ele é o renovo. Ou seja, foi ele por meio... Olha só, teve um encontro dele, o sumo sacerdote, como toma o kiddush, o pão e o vinho com Abraão. Ele dá algo para Abraão, ele põe dentro de Abraão. É como se eu comecei a obra, e depois, por meio da genética de Abraão, ele nasce lá na frente para restaurar, para salvar a linhagem de Abraão. E não só Abraão, mas todos nós que somos descendentes de Abraão, na fé também, por meio dele, fomos chamados para fazer parte da comunidade de Israel. E agora, de dois, ele fez um só povo para o seu reino. Isso é tremendo. Então, ele é acima de tudo. Foi por meio de quem o Pai criou todas as coisas. Tá bom? Não só criou, como mantém. As coisas só existem porque Yeshua sustenta tudo. Tá bom? Não existe outro caminho para o Pai. Então, quando Yeshua vem, o Pai se revela à humanidade por meio do Filho. Imaginemos. Imagina no sentido de que Yeshua, ele é o único ser também que recebe o Espírito Santo na sua totalidade. Tá?
Ninguém é capaz de receber o Espírito Santo no seu máximo de poder. Ninguém, ninguém, ninguém. Yeshua tem o Espírito do Pai. Inclusive alguns estudiosos vão dizer que Yeshua também tem o Espírito dele, que ele também pode dar para outras pessoas. Não temos conhecimento disso. Mas ele tem o Espírito dele próprio, que inclusive ele tirou dele para dar para os 70, naquela... Ele manda 70 discípulos fazer a obra, ele tira dele. Então é algo também incomum, é algo muito forte que ele tem. Mas ele tem o Espírito do Pai. O Espírito Santo é o ser que consegue esquadrinhar as profundezas de Deus. Ele não existe segredo para o Espírito Santo, ele conhece tudo do Pai, tudo. Ele consegue entrar nas entranhas, no profundo, no íntimo, nos pensamentos do Pai, e ele também dá o acesso ao Messias. Entendeu? É um nível de comunhão, de entendimento muito, muito profundo, no qual um dia nós teremos, quando ele, se ele permitir, nós, né, em nome de Yeshua, nós vamos triunfar e estar com ele naquele grande dia. E aí nós teremos acesso também à mente de Mashiach. E hoje, Paulo já fala que nós temos, né? Os salvos, aqueles que têm sua vida transformada. Nós não temos a mente cativa no mal, nós temos a mente de Cristo. Então esse é um dos pontos, né? É um pouquinho para vocês, né, de como cremos. Quem é ele? Então, o Pai, ele é único. Tá bom? Zacarias vai descrever isso no capítulo 9, se não me engano, de Zacarias. Ele diz que naquele dia, tá falando do milênio, né? E será naquele dia que o Eterno será rei sobre toda a terra, e neste dia o Eterno será um, e o seu nome um. Nunca mais ninguém vai associar ele a alguém. A Trindade vai ser eliminada da terra. O paganismo vai acabar. Só ele será rei. Yeshua, né? Perdão. Aí tem outras questões, né? Devemos adorar ao Messias? Tá? Não vejo nas escrituras texto, né, pelo menos as traduções não nos indicam a adorá-lo. Tanto é que quando ele aparece, né, no cavalo branco e o João vai o adorar, ele diz: não faça isso. Porém, esse mesmo anjo do Senhor, que é o próprio Messias, ele é Yeshua, quando ele recebe a adoração de Tomé, né, aí vão dizer, não, ele foi reverenciado. Como ele é o mensageiro do Pai, quando Deus quer falar com a humanidade, se revela por meio do Filho. Imagina o seguinte, para você entender quem é ele, né? Vamos supor que, vamos usar o exemplo hoje, o presidente do Brasil é o Lula, né? Ele é o presidente, ele é a autoridade máxima do nosso país. E um dia tem um grande encontro, vai ter uma assinatura de um grande documento entre o Brasil e um outro país, um exemplo, a China, por exemplo. Mas aí o presidente do nosso país não pôde ir, por força maior, mas aí ele mandou eu. É um exemplo, né? É um exemplo aqui, pô, vai andar com o Lula agora, né? Não compactuamos dos mesmos ideais, mas é um exemplo para você, né? E aí, vamos melhorar, né? Aí é o presidente Lula e aí ele não pode ir, ele manda, então o filho dele, melhor, o filho dele, o Lulinha, vamos usar assim. E aí o Lulinha, né, ele vai. Quando ele chega nesse local, né, como que as autoridades da China vão tratá-lo? Com desdém? Vão falar para ele, poxa, seu pai não veio? Ah, senta aí em qualquer lugar aí, depois a gente conversa. Não, tá? Não existe isso, esse protocolo mundial que é feito aqui no mundo e também no reino espiritual é a mesma coisa. Se o presidente não pode ir e ele manda o filho dele ou um diplomata em seu nome, aquele país tem que receber aquele filho ou aquele diplomata como se fosse o próprio presidente, porque ele está empossado da autoridade do presidente. Então eu vou tratar ele como se eu estivesse com o presidente. Sabendo que ele também tem a mesma autoridade, já que o presidente não está presente, mas deu
autoridade para ele ali naquele lugar, então ele tem a mesma autoridade para dizer sim ou não que o presidente tem, para assinar ou não, para fazer ou não o acordo que o presidente determinou ali naquele local. Então ele vai ter que ser tratado como se ele fosse o presidente, vai ter que dar a mesma honra para ele, o mesmo respeito e dignidade para ele que é dado pelo presidente. Assim é Yeshua. Por isso está descrito lá que quem não honra o filho não honra o pai que o enviou. Isso é um protocolo, isso é a base fundamental como funciona o reino espiritual, tá bom? Ah, eu creio em Deus, mas eu não creio nos profetas. Deus deu autoridade aos profetas. A base da igreja é Cristo e os 12 apóstolos. Se você diz que crê em Cristo, em Deus, mas nega os ensinos dos 12, então você é um mentiroso, porque quem legisla, olha só, você tem que entender o seguinte, quando, antes dos 12 apóstolos, a autoridade estava com Sanhedrin, com Sinédrio, com a autoridade rabínica de Israel, né? Olha só, por que o João Batista vai pregar contra os judeus? Ele está falando contra os saduceus, que eram os líderes daquela época, tá bom? Não foi tirado dos judeus a autoridade, foi tirado da liderança corrupta, que eram os saduceus, que muitos nem judeus eram. Aí João Batista olha para eles e fala raça de víboras, ou filhos de Nahash. Ele chama isso, Nahashim, chama eles. Vocês são tudo filhos do Nahash, ou seja, filhos do diabo. Essa é a tradução original. Filhos do diabo. Vocês não entram no reino e não deixam ninguém entrar. E Yeshua prega a mesma coisa. Vocês não entram no reino e não deixam ninguém entrar. Fica impondo essas cargas, esse monte de lei pesada que nem vocês cumprem. E o povo não consegue cumprir. Irmãos, quando você vai ler Marcos, eu não me engano agora, meu Deus, eu li isso esses dias para vocês, foi Marcos capítulo 13, que Yeshua diz que ele estava caminhando no meio do povo, ele olhava para o povo e os via como ovelhas desgarradas, como quem não tem pastor. E ele teve muita compaixão do povo, e realmente não tinha. O povo não tinha pastor, não tinha liderança. Era uma liderança corrupta que não se importava com o povo, que oprimia o povo, que só sugava do povo. E tinha conluio com a cúpula romana, né? Com Herodes e etc. E aí eles vão e falam isso. Por quê? Porque surgiu o Sinédrio. Moisés, ele foi Deus o Pai deu autoridade para ele, deu a Torá para ele. Ou seja, irmãos, entendam uma coisa. Vocês, eu acho que muitos ainda não entenderam a complexidade. Deus, quando ele revela-se a Moisés, ele só fala com Moisés. Deus, a princípio, chamou 3 milhões de almas judias lá no Monte Sinai, na Arábia, e fala com eles. Se aproximem todos, se santifiquem, amanhã eu vou falar com todos. E ele falou com todos, não era para falar só com Moisés, era para falar com todos. Quando todos ouviram a voz de Deus, todos falaram: Moisés, por favor, fala você com ele, e você depois fala para nós o que ele falou. A gente não vai falar com Deus, porque senão a gente vai morrer. Aí Moisés, então tá bom, eu vou falar com ele, perfeito, pode deixar. E aí Deus vê que o povo não quer esse nível de intimidade, porque requer santidade. Vai requerer deles uma responsabilidade muito maior. E aí, o que acontece? Deus, digamos que Moisés entrava na tenda, e era ele e Deus falando face a face, no caso era o Messias, que aparecia para ele. Falava face a face. De primeira mão, Deus falava com ele. Ele passou 40 dias e 40 noites lá nos céus, falando e vendo as coisas que Deus mostrava para ele, o tabernáculo, depois ele vai e constrói na terra. Ele voltou com o rosto brilhando. Vamos entender? Ele voltou a ser o que Adão era no princípio. Ele teve tanto contato, ele morou no reino espiritual, sem se alimentar deste mundo, só do reino espiritual, que os átomos dele começou a voltar ao que era o princípio. Ele estava sendo limpo, ele voltou brilhando e ninguém suportava olhar para a face de Moisés. Tanto que, depois que ele volta, quem é o primeiro que entra na tenda depois para falar face a face com Moisés e aprender com ele e com Deus? Arão, Aharon. Arão é o único que entra nesse nível de intimidade. Depois de Arão, ninguém mais. Deus fala com Moisés, Moisés passa tudo para Arão e Arão ensina toda a comunidade de Israel. Os levitas e os levitas ensinam o povo, é óbvio. E aí, quando Moisés estava sobrecarregado, Deus fala: nomeie para mim 70 dos líderes de Israel. 70. E aí Deus fala para Moisés: Moisés, reúna os 70, os santifique, que eles se apresentem a você, porque eu vou tirar do espírito que está em você e vou pôr neles.
Deus não deu numa nova dose do céu. Não, tirou do que estava em Moisés e deu para os 70. Quando deu para os 70 o espírito que estava em Moisés, os 70 profetizaram, falaram em línguas. Houve dois que não puderam estar na hora, ficaram no arraial. As escrituras dizem na Torá que o espírito que estava em Moisés, que foi para os 70 presente, né, e os dois que ficaram no arraial e não foram presencialmente, o espírito foi lá no arraial, tomou os dois e os dois começou a profetizar no meio do povo. E aí Josué e Yoshua corre para Moisés e fala: Moisés, os homens que você nomeou tá profetizando lá, manda eles parar. E aí Moisés fala: você tem muito zelo de mim, né? Porque ele não era um jovem maldoso, Josué. Só que ele ficou com medo, temeroso, falou: Moisés, manda eles parar. E que é isso? E aí Moisés fala: você tem muito zelo de mim, né? Mas não vou parar não. Quem dera se todos no povo de Deus fossem profetas. Mostra o espírito de Moisés, né? O caráter dele, que não era um homem invejoso. Ele estava ali, não tinha interesse nenhum. Por isso que Deus o nomeou, o chamou. E aí, neste conceito, tá bom? Tudo era revelado para ele pessoalmente. E o povo tinha ele como autoridade máxima. Ninguém podia o questionar. Ninguém. Ninguém podia questionar ele. Tá bom? E Arão também. Arão era outra autoridade, o que falava com o povo. Ninguém podia questionar ele. Vira e mexe, tinha uns ali que o questionavam. Então foi dado a ele a Torá, os ensinos, a palavra. Bom, a palavra que é o Messias, né? E interessante, um detalhe, que as mesmas pedras de safira que fizeram as pedras da Torá, também o Eterno tem um trono que as escrituras descrevem como safira, né? Ele governa sobre a Torá, ele governa sobre o mesmo princípio, o universo. Se você não conseguir entender o mundo sem a Torá, você não vai entender mesmo, porque essa é a base de tudo que existe. Deus governa em cima disso. Mas recapitulando, né? Então esse era o nível de que Moisés tinha. Viu? E aí esses 70, que foram nomeados cheios do Espírito, eles é que iriam legislar. Legislar significa criar as leis. Criar as leis não é... Deus não já deu a Torá? Tá lá as leis, tá. Mas como é que você entende a lei? Você, vamos supor que você não é judeu, você não cresceu na cultura judaica, e você pega a Torá de Moisés e lê pela primeira vez, assim, crua. Você não vai entender nada. O apóstolo Paulo em Romanos diz que a eles foi dado os oráculos de Deus. Os profetas Isaías chama Israel de oráculo de Deus. E Paulo chama Israel de oráculo de Deus. O que é o oráculo? Os pagãos usam muito isso, né? O sacerdote que ficava dentro dos templos pagãos, eles eram um oráculo daquela divindade. Os seres humanos comuns do povo não podia falar com aquele Deus nem oferecer sacrifícios àquele Deus. Porque só quem podia falar com aquela entidade era aquele sacerdote, porque ele tinha uma genética. A própria genética dele era diferente do povo. Ele era um nobre, ele era mais sagrado, ele era mais puro e ele tinha uma inteligência que foi preparada para compreender aquele Deus, para falar face a face com aquele Deus, entender aquele Deus e transmitir a mensagem para o povo. Ninguém podia fazer isso, só ele. A mesma coisa foi dado para a tribo de Levi, para Israel. Deus separou um povo e mudou a genética de Abraão para gerar Isaac, que gerou as 12 tribos de Israel, Jacó e as 12 tribos, porque é um povo que conseguia entender Deus. Ninguém conseguia entender Deus. Deus se revelou ao mundo e falou: vou criar uma nação e vocês vão ser espelho para o mundo. Nunca foram. Mas só mesmo quando Salomão foi rei é que Jerusalém realmente governou sobre o mundo, né? Mas fora isso, Israel nunca chegou a ser luz para o mundo, né? Um dia será. No futuro, quando Yeshua, Jesus, estiver aqui, aí vai ser. Mas ainda não foi. Mas eu e você somos chamados para ser. Olha que grandeza. Né? Que nobreza pela misericórdia do Pai. Ou seja, aqueles 70, junto com Moisés e Arão, eles iriam pegar o que está escrito na Torá e interpretar o que Deus quis dizer, ensinar para o povo, e o povo ia seguir aquilo, aplicar na sua vida. E o que eles dessem a entender ao povo, o povo seguindo, o povo ia ser salvo.
Então todo o Israel, até o Messias, para você ser salvo, só tinha um caminho. Era o que os rabinos ensinavam. Tanto é que Yeshua fala, tá vendo os mestres aqui de Israel? Façam tudo o que eles vos disserem, mas não façam aquilo que eles fazem. Olha, então Yeshua sabia da autoridade deles, porque foi ele que deu. Ele viu o Pai dando isso para Moisés. E todo o sinédrio até aquele tempo era assim. Aí Yeshua está sentado com os 12 e ele fala para Pedro, né, para Kefa, tu és Pedro. E sobre essa pedra, aí ele aponta para ele mesmo. Jesus está apontando para ele mesmo. E sobre essa pedra, que ele é a pedra angular, ele fala, eu vou fundamentar a minha igreja, ou a minha Keilah, e as portas do inferno não prevalecerão. E ele fala, eu te entregarei as chaves do reino. Ele fala para Pedro, né? Tudo que você ligar na terra será ligado no céu, e o que desligardes na terra será desligado no céu. O que significa isso? Deus estava dando autoridade para os 12 de legislar. Vocês vão ler a Torá de Moisés, os profetas, e tudo que eu passei para vocês, porque eu dei uma compreensão maior para vocês, e tudo que eu falar e vocês interpretar para o povo é lei. Para ser salvo e entrar no meu reino, vai ter que ouvir vocês 12. Quem não ouvir vocês 12 está condenado. Por isso que eu falo, não existe mais apóstolos nos dias de hoje, não no nível dos 12. Somente eles 12 é que tiveram autoridade para legislar, eles fizeram a base, o fundamento de tudo. Jesus e os 12. Se aparecia outro hoje falando uma nova lei, não, que agora você tem que seguir a Bíblia sim, e relativiza tudo. Maldito ele seja, porque o Paulo fala isso. Qualquer um que pregar um evangelho diferente do que nós pregamos, seja anátema, ou seja amaldiçoado, maldito. Então eles têm autoridade. O que quer dizer isso? Que quem eles 12 determinar que vai entrar no céu, é que vai entrar no céu. Se os 12 determinar que não vai entrar, não vai entrar. Logicamente, não é que assim eles vão estar na porta e falar, ah, não fui com a sua cara, você vai pro inferno. Não é isso. É que eles estão dizendo, olha, está escrito assim, assim, assim. Você quer ser salvo? Cristo ensina isso, isso e isso. E você tem que cumprir o que ele falou assim, assim, assim. Viva assim e você está salvo. Isso é a legislação do reino. Ele entregou autoridade para os 12, que é a base da igreja. Então nós temos os ensinos deles, nós hoje, e nós pregamos essa palavra. E quem rejeita esta palavra que vem da boca do Messias e dos 12, dos seus 12 que ele escolheu, não pode ser salvo. Entendeu? Por isso que cuidado ao rejeitar uma autoridade instituída por Deus. E não se levante contra aqueles que se desvirtuaram da fé. Faça como o rei Davi. Davi foi perseguido, Saul até tentou matar Davi. Davi fala, Deus me livre de um dia tocar no ungido do Senhor. Se Deus ungiu, Deus vai lidar com ele, não é problema meu e seu. Não nos levantamos contra ungidos. No reino de Deus não precisa de divisão. Tá bom? E eu espero que vocês compreendam isso, quem é o Messias. Ele tem toda a autoridade nos céus e na terra. E que ele também nos dote a nós de sua autoridade para sermos luz neste mundo e salvar a muitos, em nome de Yeshua HaMashiach, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua vida e até o próximo vídeo, se Deus quiser.